Justitia enim Dei, pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão por seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Irmãos, eu gostaria de pedir que todos já, junto comigo, pudéssemos ler o livro de Abacuque, no seu capítulo 1. O pastor me trouxe uma notícia de que alguns irmãos já estavam fazendo a leitura do texto, né, para que a gente pudesse se familiarizar com aquilo que a palavra do Senhor está registrada em Abacuque. No início eu havia proposto pregar capítulo por capítulo, mas quando a gente vai estudando um pouco mais a estrutura do livro, a gente vai ver que ele está separado em 3 partes principais, as quais não são divididas exatamente pelos capítulos, mas pelos diálogos que acontecem entre Abacuque e Deus. E por último, Abacuque encerra o seu livro com um cântico, aquilo que a gente chama na teologia de doxologia, né? É um cântico, um salmo. Então o capítulo 3 encerra, mas a primeira parte ela vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, que é o primeiro diálogo que Abacuque ele tem com Deus, né? Quer seja de modo prosal, né? Uma conversa, ou aquilo que nós mais estamos familiarizados, né? Por meio de uma oração. Nós vemos isso na primeira parte e nós acabamos de ler aqui um texto em que afirma, né, que se nós com fé orarmos a Deus, o Senhor ele ouvirá as nossas orações. Só que Abacuque não estava experimentando isso. E essa é a primeira parte do diálogo. Parece que Abacuque não está sendo ouvido por Deus. Nós veremos aquilo que Abacuque está registrando. Acompanhe comigo. Eu também gostaria de pedir um pouco de paciência dos irmãos, que eu terei vários momentos de pausa para molhar um pouco a minha garganta. Não pude comunicar ao pastor e também ao Vitor com maior antecedência, mas a minha garganta ela piorou ontem, né? E hoje ainda amanheceu ainda mais pior. Mas eu peço um pouquinho a paciência dos irmãos. Eu gostaria até de aproveitar e pedir que alguém fizesse a leitura para mim. Abacuque capítulo 1. Se alguém puder providenciar o microfone e alguém puder fazer a leitura para mim. Abacuque capítulo 1, versículo 1 até o 11. Quem se dispõe a fazer essa leitura para mim? Você já pode fazer, Vitor. Aproveita e já faz. Façamos a leitura, irmãos. A sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão?
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis, impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Assim eu consigo poupar um pouquinho mais a garganta. Irmão, vocês puderam ver que essa é a primeira parte de Abacuque. É o primeiro diálogo que Abacuque ele tem com Deus. Nós podemos observar e dividir essa primeira parte também em duas pequenas partes. Aqui Abacuque ele faz uma declaração, e essa declaração ela tem natureza queixosa. Abacuque não está apenas argumentando, falando alguma coisa acerca dos atributos de Deus, mas Abacuque ele está se queixando de algo para Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Abacuque está se queixando diante de Deus a respeito de algo que é bastante justo e lógico. Aqui o profeta se dirige a Deus. Essa é a primeira parte dessa primeira sessão de Abacuque. Abacuque se queixa, se dirige a Deus de maneira queixosa, né? E a segunda parte dessa primeira sessão é a resposta que Deus ele dá a Abacuque. Então eu quero que vocês gravem isso. Essa primeira parte de Abacuque se divide em duas partes. Abacuque se dirige a Deus se queixando de algo e Deus o responde. E é isso que nós vamos tentar entender, o que Abacuque ele está tratando acerca da palavra de Deus. Irmãos, uma coisa que é bastante interessante é que o sofrimento e o problema do mal é uma realidade constante que cerca todas as pessoas, independente de sua religião, independente da sua cor, da sua raça, do seu gênero, independente da sua posição e status social. O sofrimento e o problema do mal é uma coisa que cerca a todos, quer seja um cético ateu ou mais piedoso cristão. Todos nós estamos cercados e somos de alguma forma afetados pelo sofrimento e pela presença do mal. Isso é inevitável para qualquer ser humano. Alguns mais velhos já chegaram até concluir que o ser humano ele vem com uma única finalidade nesse mundo, que é sofrer. Quem nunca ouviu alguém mais velho, né, de boa experiência, dizendo, a gente vem nesse mundo aqui para sofrer, né? A gente chegamos a essa conclusão, eu digo de modo inapropriado, essa nossa concepção, mas nós chegamos a concluir que o ser humano, ele vem a esse mundo para sofrer. E de fato, se nós olharmos e colocarmos na ponta da caneta o quanto a gente já chorou, o quanto nós já padeceu, o quanto nós já enfrentamos e experimentamos a injustiça na pele, né?
a gente escreveria diversos livros com a nossa biografia, mas não é exatamente isso que a palavra de Deus ela afirma acerca da nossa condição aqui neste mundo, apesar de tanto sofrimento. Isso ainda é mais instigante, irmãos, isso é mais agravante na vida daqueles que possuem fé à semelhança de mim e à semelhança de vocês. Porque vejam bem, nós servimos um Deus todo-poderoso, não é isso que nós declaramos? Nós servimos um Deus que é bom. Ele é perfeitamente bom. Ele não é só bom como o pastor, a irmã Cris, que são bons. Mas Deus, Ele é perfeitamente bom. E veja só, quando Ele criou todas as coisas, Ele disse que a sua criação era boa, estava perfeita. E aí, nós chegamos a nos debater de vez em quando com os nossos dilemas, como um Deus totalmente bom e completamente todo-poderoso, Ele não só tem o poder, mas Ele é todo-poderoso. Ele tem todo o poder em suas mãos. E aí nós chegamos a nos degladiar em nossas concepções e pensamentos, tentando entender como é que Deus, né, nós usamos até aquela palavra que eu não gosto muito de usar, mas nós falamos como é que Deus permite tanta coisa. Como é que Deus permite tantas catástrofes, seja de natureza ambiental, natureza física, natureza social? Como é que Deus permite tanta coisa sendo aquilo que Ele diz ser? Isso é ainda mais agravante, irmãos, para nós que cremos, irmãos, para quem crê que talvez não há um Deus, ou que se tiver um Deus, largou o universo e não quer saber dele, é uma coisa. Nós cremos em um Deus pessoal, que cuida da sua boa criação e que a sustenta pelo poder da sua palavra, mas parece que não há limites para o mal, parece não haver limites ou punição para a maldade que se prolifera na sociedade. E aí nós temos que lidar com tudo isso, né? Como nós chegamos a perguntar assim, até quando nós teremos que suportar tanto sofrimento, né? Porque parece não haver limites ou punição para tanta injustiça ou violência. Por que eu estou introduzindo isso? Porque eu quero que vocês sintam na pele o que Abacuque estava sentindo. Eu quero que vocês pensem da mesma forma que Abacuque estava pensando. Essa é a condição que Abacuque está vivendo. É claro que um contexto bem diferente do nosso. Mas é isso que Abacuque está teologando, é isso que Abacuque está pensando. É exatamente isso que Abacuque ele vai descrever em todo o seu livro. E talvez algumas pessoas não saibam, mas o texto-chave, né, o texto que nos ajuda a interpretar melhor o texto como um todo de Abacuque, é o capítulo 2, versículo 4, a qual Deus diz que o seu justo viverá pela fé. Esse é o tema do livro, né? Isso aparece nas páginas do Novo Testamento e infelizmente é usado de maneira tortuosa, depravada por muitos crentes. Pessoas dizendo, estou vivendo pela fé, irmão. Mas elas não sabem o que é viver pela fé. Não, pastor, eu abandonei o meu trabalho porque eu quero viver pela fé, pastor. Eu quero viver pela fé. Não, pastor, eu abandonei a minha esposa, os meus filhos e virei missionário pela fé, pastor. Isso é distorção das escrituras, irmãos. Não tem nada a ver com o que Abacuque, com o que o apóstolo Paulo, ao usar esse texto, diz. Viver pela fé é aquilo que nós vamos aprender aqui com Abacuque. Não tem nada de milagres, não tem nada de mirabolante, não tem nada de sonho, de visão. Tem a ver com a realidade que nos cerca.
e como nós nos comportamos diante do sofrimento. A maneira como nós nos comportamos diante das injustiças, do sofrimento e do mal é o que realmente diz acerca se nós vivemos pela fé ou não. E se nós fôssemos encerrar agora o livro de Abacuque, nós poderíamos concluir que o livro está tratando sobre o triunfo da fé a despeito de toda a maldade e perversidade que nos cerca de alguma forma. Irmãos, é interessante quando nós olhamos para o nome do profeta Abacuque, se nós puxássemos no dicionário hebraico do Antigo Testamento, o nome Abacuque, que aparece aí na primeira parte do livro, né, sentença revelada ao profeta Abacuque. Abacuque significa aquele que luta, ou aquele que abraça, né? As duas são possíveis, as duas interpretações são possíveis e alguns preferem usar as duas ao mesmo tempo, né? Por quê? Nós percebemos que Abacuque ele está em uma luta. Nós percebemos isso no capítulo 1, na sua queixa. Abacuque está lutando com Deus, ou seja, ele está orando a Deus. E já foi comprovado biblicamente que é uma das formas de nós, não é lutar contra Deus, tá? Mas é lutar com Deus, ao lado de Deus, pelas causas de Deus. Não é colocar Deus numa parede e dizer, ou o Senhor faz, ou eu saio da igreja. Ou o Senhor faz acontecer, ou o Senhor já sabe. Não, é lutar com Deus, ao lado de Deus, pelas causas de Deus. Abacuque está lutando com Deus em oração, e ao mesmo tempo que Abacuque está lutando, aquele que luta, ele também é alguém que abraça. Abacuque, ele se apega a uma coisa que define aquilo que nós pensamos acerca da fé. Abacuque se apega à sua confiança a Deus. Nós veremos isso durante todo o livro, irmãos. Abacuque está se queixando. Abacuque está lutando ao lado de Deus para resolver esse problema. Mas ao mesmo tempo, nós veremos ao longo do livro Abacuque dizendo, eu vou esperar para ver o que o Senhor irá me responder. Abacuque se apega a isso. Irmãos, se nós considerarmos também o nosso contexto, nós estamos em uma luta constante para compreender esse universo tão complexo que nos cerca e os decretos de Deus. Eu gostaria que, se houvesse a possibilidade de nós trocássemos, parece um pouco radical, mas se nós pudéssemos trocar as permissões de Deus pelos decretos de Deus, isso ficaria teologicamente mais adequado. E é muito difícil lidar, confesso, com aquilo que Deus ele decretou, ele definiu para a história. Mas ao mesmo tempo em que nós temos que lidar, irmãos, com essas dificuldades, ao mesmo tempo também temos que nos apegar à confiança em Deus, porque nós não iremos entender tudo, irmãos. Não porque Deus, ele é um ser incompreensível. Deus, ele se revelou, ele se dá a conhecer, ele mostra quem ele é. O problema é que a nossa mente, ela é finita, tentando entender um ser infinito. A nossa mente, as nossas faculdades, a nossa mente, a nossa estrutura, ela foi manchada pelo pecado e estamos tentando entender um ser perfeitamente santo. Então é normal, irmãos, é normal que nós não compreendamos tudo, tá? Então não se preocupe, porque
haverão coisas que nós só há de entendermos na eternidade. Bom, o contexto que Abacuque está vivendo, ele é bastante dramático, porque como nós podemos ver nas próprias palavras de Abacuque, Abacuque está clamando a Deus, e clamar no original grego, no hebraico, é gritar por socorro. Abacuque não está, ó Senhor, Senhor, faça isso. Abacuque está gritando. Sabe aqueles momentos que você se coloca para orar e vem as lágrimas, parece que a sua alma quer ser rasgada, e você pedindo socorro a Deus? É isso que Abacuque está experimentando. Por quê? Ele está vendo violência, iniquidade, opressão, a destruição, está tudo diante dele, a discórdia. Em outras traduções, o litígio, né, era uma guerra por interesses dentro do povo, né, cada um buscava os seus interesses, né, os juízes aceitavam subornos, a lei de Deus estava sendo afrouxada, eles prestavam cultos a outros deuses, eles confiavam em outras nações, mas não em Deus. Eles buscavam refúgio em outras nações. Mas Abacuque, ele vai se dirigir a Deus, e é uma profecia, irmãos, que Abacuque ele recebe da parte do Senhor. Nós olhando assim, parece que é um texto que Abacuque elaborou, né? Elaborou de tal forma que chegou a esse nível. Não, é uma sentença revelada ao profeta Abacuque, é uma profecia, ela veio da parte de Deus. O que Abacuque fez foi usar algumas características, né, que nós usamos quando nós vamos escrever algum texto, seja uma carta, né, seja um livro, seja uma mensagem, seja um e-mail. Nós usamos uma linguagem ou uma característica diferente, mas que a gente possa entender que é uma revelação da parte do Senhor. Está aí no primeiro versículo, é uma sentença, e isso já diz respeito à natureza dessa mensagem. Não é apenas uma visão, não é apenas uma profecia qualquer, mas é uma palavra muito pesada, é uma sentença. Sabe quando o juiz ele dá a última palavra, a sentença final no julgamento? É exatamente isso que Deus está fazendo. Deus está dando a sentença final, mas não é aos ninivitas, não são aos assírios, não é aos babilônios, não são aos egípcios ou qualquer outra nação pagã. Deus está dando uma sentença ao seu povo. E aí, Abacuque começa no versículo 2: até quando, Senhor? Até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Vamos ficar nessa primeira parte aqui, ó. Até quando, Senhor? Essa parte, irmãos, ela mostra que ao longo período de tempo, Abacuque está clamando ao Senhor. Por quê? Pelo quê? Por justiça e providência divina. Por essas duas coisas. No entanto, até aquele momento, Deus aparentemente estava sendo indiferente e apático na ótica de Abacuque. E talvez na nossa ótica, nós nos perguntamos: Senhor, até quando eu terei que passar por isso? É isso que Abacuque está fazendo. Senhor, até quando eu vou continuar clamando por ajuda e o Senhor não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Até quando, irmãos? Olha que interessante. O sofrimento, o desespero de Abacuque, né, por conta desse sofrimento, afetou a sua percepção da realidade. A sua percepção da realidade, chegando a concluir que Deus não estava escutando as suas orações,
Ele chegou a acreditar, isso é um fato evidente para o povo de Israel. Abacuque chegou a concluir que o braço forte do Senhor, que havia resgatado o seu povo do Egito, estava encolhido. Quem se lembra de Isaías 59, que diz: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não se possa ouvir as nossas súplicas, e o seu braço encolhido para que não possa salvar. Abacuque havia esquecido essa profecia de Isaías. Ele chegou a pensar que o braço forte do Senhor, que havia salvado o seu povo, estava agora encolhido, estava de alguma forma cruzado. Que Deus, o santo e justo juiz, agora estava sendo conivente com o pecado. Abacuque disse: Senhor, o Senhor não está vendo os sacerdotes, os juízes recebendo suborno, Senhor? E às vezes nós até pensamos isso quando nós olhamos para o nosso cenário político, econômico, social. Nós falamos: Deus, o Senhor não está vendo isso que esses homens estão fazendo? O Senhor não está vendo essa lavagem de dinheiro? O Senhor não está vendo a quebra na economia, Senhor, que é gerado pela corrupção? O Senhor não está vendo isso, Pai? E Abacuque chega a concluir que Deus está sendo conivente com o pecado. O Senhor está aceitando, Deus. O Senhor está aceitando o pecado no meio do povo que o Senhor escolheu, e ainda estão fazendo como se nem existisse a tua lei. Parece que a tua palavra, ó Deus, já não tem mais nenhum valor. Percebe, irmãos, que a mesma frustração que nós experimentamos na pele quando nós estamos desesperados por causa do sofrimento, parece que Deus não ouve mais as nossas orações. Parece que Deus está sendo indiferente e apático com o nosso sofrimento. E aí nós deixamos de perseverar na oração, porque parece, afinal de contas, Deus não está me ouvindo, porque eu vou gastar tempo orando? Parece que Deus não está me ouvindo. Quantas vezes nós duvidamos do Deus, irmãos, que realizou na cruz a nossa salvação? Quantas vezes, irmãos, nós achamos que é mais vantajoso, irmãos, vamos ser sinceros, às vezes parece que é mais vantajoso ser injusto, trambiqueiro, do que ser justo e verdadeiro. Porque, Senhor, os injustos, aqueles que aceitam suborno, pagam suborno, estão levando tudo, Senhor, estão prosperando. Parece que às vezes é melhor ser injusto do que ser justo na vida. Às vezes nós chegamos a concluir isso, irmãos, por causa do sofrimento. Às vezes nós estamos dando o melhor na nossa empresa, mas quem está crescendo é aquele que vive queimando os outros, que vive puxando o tapete dos outros, que vive caluniando os outros. E aí nós, irmãos, tem hora que dá vontade de chegar na empresa e nem trabalhar mais. Dá vontade de fazer isso, quando nós vemos tamanha injustiça. E o que nos resta é o seguinte lamento, é o lamento de Abacuque: Senhor, até quando? Talvez você chegou aqui com esse mesmo pensamento, talvez de uma outra forma, se queixando: até quando, Senhor? Até quando terei que suportar isso? Irmãos, e nós veremos daqui para frente, depois que Abacuque se expressa de maneira queixosa a Deus, nós veremos a resposta de Deus a Abacuque. O Senhor até responde ao profeta, aí a partir do versículo 5. Só que de maneira como ele não
esperava ou desejava. É só nós olharmos para o conteúdo. E é isso que a gente vai fazer agora, para a gente poder encerrar. Deus começa dizendo: olhem. Estou trazendo, algumas traduções aparecem, estou levantando, estou erguendo, estou acendendo os caldeus. A resposta de Deus é básica e direta a Abacuque. Abacuque, eu estou agindo, porém, estou fazendo algo inacreditável, algo assustador. Mas eu estou agindo na história. Essa é a resposta de Deus a Abacuque, e é essa resposta que deve calar os nossos corações. Deus nos dizendo: estou agindo. E pelo conteúdo, que nós vamos entender agora melhor, Deus está agindo, só que não é da forma que você quer, não é da forma que você imaginou, arquitetou, mas Ele está agindo na história. É isso que eu quero que você compreenda. Porque Abacuque, por um instante, em meio ao desespero, ele passou a acreditar que o Deus da aliança, aquele que criou os céus e a terra, estava indiferente com o sofrimento dele e a maldade de Judá. Olha só, Deus ele conclama o seu povo ao dizer: olhem, está aí no versículo 5, olhem entre as nações e vejam. Deus está fazendo alguma coisa. Irmãos, nós servimos um Deus vivo e poderoso, um Deus que atua na história e que intervém de maneira poderosa. Ele reprime o caos, ele faz a justiça e ele executa os seus decretos. Só que, irmãos, parece que isso deixa Abacuque ainda mais confuso e inquieto, deixa a situação ainda mais dramática. Olha só qual é o cenário. Naquela época havia algumas potências militares ou mundiais naquela época. Entre elas estava a Síria e o Egito. Só que de repente aparece uma terceira, que era os babilônios, ou na descrição de Abacuque, que eram os caldeus. Essa terceira potência mundial e militar agora tira de cena e toma para si, derrota os egípcios e os assírios. E quem é a próxima? Judá. Judá é a próxima. O interessante, irmãos, é como o próprio Deus descreve o seu instrumento de julgamento. Versículo 6: pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa. Uma nação cruel e impetuosa. É isso que Deus descreve acerca do seu instrumento de correção. Irmãos, pelo próprio registro de Abacuque e pelas evidências históricas, o currículo dos caldeus não era nada ético ou pacífico. Eles não chegavam, quando eles queriam tomar determinada nação, não chegavam lá: ó, vamos fazer um negócio, um tratado de paz, assim nós... Não. Quando os portões da cidade não eram abertos, eles criavam rampas e entravam com toda a fúria na cidade. Nesse período histórico, os babilônios eles tomavam, eles dominavam, subjugavam seus inimigos da maneira mais cruel possível, irmãos, da maneira mais cruel, quando eles tomavam essas nações, a parte dessa nação que eles tomavam se transformavam em cadáveres, outra parte se transformavam em miseráveis,
e a terceira parte se tornava em escravos. Era exatamente isso que eles faziam quando tomavam uma cidade. Os seus soldados eram os mais temíveis, porque eles não temiam a morte, e eles não respeitavam quem quer que fosse. Eles não tinham piedade de mulheres, de idosos, de crianças, de reis. Não respeitavam ninguém, irmãos. Os caldeus eram uma nação extremamente má, corrupta, violenta. Eles eram idólatras no sentido de que o seu Deus era a sua própria força, e eles se gabavam do seu majestoso exército. E a mais perversa que se poderia imaginar naquelas circunstâncias, naquela época. Mas todavia, guarde isso, era um instrumento que Deus não só usou. A Bíblia não diz que Deus, vou escolher os babilônios para destruir o meu povo. Deus, Ele ergueu essa nação. Deus literalmente ergueu essa nação, a tornou tão poderosa. E eu quero que vocês compreendam os decretos de Deus, irmãos. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos, irmãos. Mas como foi lido, para o seu povo, Ele tem pensamentos de paz. Mas de todo modo, esse era o instrumento de Deus para executar juízo naquela ocasião. Aqui, irmãos, haverá uma pequena pausa para que a gente possa pensar quão complexos são os caminhos e os decretos do Senhor. Nós veremos em nosso próximo sermão que a resposta dada por Deus a Abacuque não foi uma resposta satisfatória. Abacuque vai chegar assim: eu não estou satisfeito com essa resposta. Isso não faz jus àquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor faz. Se nessa primeira parte Abacuque está dizendo que Deus parecia indiferente, nós veremos na segunda parte, nosso próximo sermão, que Abacuque diz para Deus: o Senhor é incoerente. O Senhor está sendo incoerente, ó Deus. Isso não faz sentido aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz. Mas nesse momento, nessa primeira parte, nós vamos meditar nisso, entendendo que, irmãos, Deus, Ele governa a história. Quando tudo parece um caos, quando tudo parece perdido, saiba que Deus está governando até o caos. Ele governa todas as coisas, irmãos, e nada foge do seu controle, da sua percepção. As nossas orações não passam batidas perante os ouvidos do nosso Senhor. O nosso sofrimento não passa batido ante os olhos do Senhor. As injustiças que estão sendo feitas, o Senhor não está fazendo vista grossa. Ele está vendo, Ele está acompanhando tudo. Tudo. E lembre-se, Ele está agindo. Lembre-se, Ele está agindo, mesmo quando não pareça. Irmãos, para a gente concluir e encerrar, selecionei aqui 3 conclusões e aplicações. A primeira é que o sofrimento e o problema do mal são uma realidade complexa e severa na vida da humanidade, e ainda mais agravante na vida dos crentes que confiam no Deus da aliança. É ainda mais complicado, irmãos, lidarmos com o sofrimento, porque alguns deduzem que, por serem filhos de Deus, não vão sofrer, não merecem, não é digno sofrer. E é por isso que às vezes seja tão difícil nós passarmos pelo sofrimento, quando o próprio Deus nos coloca.
próprio Deus nos coloca no sofrimento. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão, irmãos, é que às vezes nós ficamos apreensivos com a pseudo-impressão de que Deus ele está sendo indiferente, de que Deus ele está sendo indiferente com o nosso sofrimento, com o problema nas nossas casas, no nosso trabalho, né? Parece que Ele não está ouvindo as nossas orações, mas nós somos advertidos hoje, nessa manhã, por Deus, da seguinte forma: eu estou agindo. É isso que nós devemos encerrar e aprender nessa manhã. E terceiro, para que a gente possa finalizar, aqui eu acho bastante importante, irmãos, a atitude, às vezes a atitude de Abacuque parece blasfema. Em partes, a sua concepção estava errada, a sua concepção acerca de Deus ser indiferente ou ser incoerente, é uma percepção errada, equivocada. Mas a atitude de Abacuque, irmãos, deve ser a atitude de todo cristão. O que eu quero dizer com isso? Os verdadeiros crentes, irmãos, eles aspiram, eles lutam, eles clamam por justiça. E eu falo isso, irmãos, o crente verdadeiro, ele aspira, ele luta, ele clama por justiça no trabalho, na sociedade. Irmãos, ele não suporta ficar diante do mal e ficar calado. Ele não suporta a injustiça no trabalho. Ele não suporta a injustiça na sociedade e ele não se cala. Ele não fica quieto. E ele aspira, irmãos, pela justiça no trabalho, na sociedade, nas escolas e principalmente na igreja. Principalmente na igreja. Não tem como o servo, o verdadeiro crente, ver a casa de Deus, ou o povo de Deus andando no caminho errado e ficar calado. Ele não suporta, ele não se cala. É isso que o verdadeiro crente faz. Ele aspira por justiça. Ele não faz vista grossa. É isso que nós devemos aprender um pouco com Abacuque. E em nosso próximo sermão, nós daremos continuidade ao segundo diálogo que Abacuque tem com Deus, porque nós temos a sua queixa e a resposta de Deus. E agora parece que o problema fica ainda pior, mas que o Senhor possa nos dar graça para que possamos nos encontrar aqui novamente no próximo domingo. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, por aquilo que nós fracassamos e erramos, Senhor, para com a Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a Sua palavra em nosso coração e em nossas vidas, Senhor. Que como crentes, nós possamos aspirar e desejar, lutar e clamar pela justiça, Pai, por aquilo que é correto, por aquilo que é louvável ao Senhor. Que nós possamos buscar, Senhor, a verdade, Senhor, e estabelecer a Tua vontade, Senhor, em nosso meio. Ó Deus, que nós possamos nos apegar à confiança no Senhor. Nós possamos, ó Deus, nos entregar a Ti, Senhor, confiando que o Senhor está agindo, ó Deus. Nós Te agradecemos
em nome de Jesus. Amém.